Então, meus amados, convido você para mais uma vez nós estarmos lendo aí o nosso texto de divisa da nossa campanha de missões estaduais 2021. Vou ler aqui na minha versão, você pode ler na versão que está aparecendo aí na tela. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Ouvi o clamor do povo. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor Deus, estamos aqui na Tua casa, te louvamos pela nossa escola bíblica dominical que aconteceu, te louvamos pela vida dos professores, dos alunos, das nossas crianças, daqueles que puderam voltar nesta manhã. Te louvamos, Pai, porque podemos estar aqui logo mais à noite, às 18 horas, para te louvar, para te exaltar e dar continuidade a esse momento tão gostoso que é poder estar aqui na Tua casa. Seja com os nossos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento e nos fala, Deus, neste dia, neste momento, através desta palavra, através desse texto, através desse tema, que é o tema de missões estaduais desse ano, Senhor. Ouvi o clamor do povo. Pedimos a Tua graça e a iluminação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Não temos dúvida, né, meus irmãos? Deus ouve e vê a miséria, o sofrimento, a dor do seu povo. O povo de Deus ainda está neste mundo e alguns ainda não saíram do mundo. Neste mundo, alguns ainda estão realmente sendo oprimidos pelo mundo por conta dos seus costumes, da sua idolatria, das suas concupiscências. É estranho, né? Você olhar para o mundo e dizer, tem povo de Deus no mundo. Mas é isso mesmo. É por isso que a igreja está aqui. E quando o tema de missões estaduais sugerido foi ouvir o clamor do povo, tem um povo que está no mundo clamando. E este povo que está no mundo clamando, estas ovelhas que estão berrando, elas fazem parte deste aprisco, só não estão aqui ainda. Por isso a necessidade da igreja ter ouvidos sensíveis, coração quebrantado para olhar com um diferencial para o mundo, entendendo que um dia nós já estivemos lá no mundo. Estão vivendo mesmo na miséria, na cegueira, na ignorância, estão alheio às promessas, como nós estávamos alheio antes. Não é assim que a palavra de Deus vai nos dizer? Antes nós estávamos alheios. Antes nós não conhecíamos nada sobre essas verdades que nós conhecemos hoje. O povo de Deus é, portanto, a igreja, este corpo aqui presente, mas também aqueles que não creram ainda, aqueles que muitas vezes nós passamos de largo, como fez o levita e o sacerdote. Ali estava a representação do povo de Deus. Mas o povo de Deus visível ou feito corpo de Deus muitas vezes passa de largo, dá somente aquela olhada e não sabe que está deixando para trás um soldado ferido, uma alma, um corpo que faz parte deste corpo. E aí, meus irmãos, onde entra realmente a necessidade da igreja ter olhos espirituais. E quando missões estaduais traz esse tema e essa divisa, eles têm na sua mente exatamente a igreja visível aqui, corpo de Deus, considerada por nós, também ter a capacidade de enxergar aqueles que não fazem parte ainda. Na nossa limitação só conseguimos reconhecer os de dentro, mas Deus contempla os de fora como já sendo de dentro, como um dia fez com você e comigo, quando nem imaginávamos estar aqui hoje servindo ao Senhor. Por isso, queridos, que na oração sacerdotal de Jesus, Ele contemplava a você e a mim,
e nas nossas orações nós devemos estar contemplando aqueles que estão lá fora. Jesus diz em João 17:20: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Pela palavra do Evangelho, a palavra da oportunidade, nós somos o que somos hoje. Nós estamos hoje aqui porque um dia nos foi anunciado a palavra da oportunidade. Alguém um dia se importou para dar algumas horas, alguns minutos, algum tempo da sua vida para falar do Evangelho para nós, para falar de Jesus para nós. Por isso, queridos, Paulo era tão obediente e sensível ao clamor do povo, mesmo dos que ele não ouvia e não o conhecia, mas ele ouvia a Deus, conforme Deus ia lhe revelando o clamor e a necessidade dos que estavam fora do corpo da igreja. Em Atos 18, versículo 10, quando o Senhor aparece para Paulo diante daquele desafio que estava à sua frente, que era o mundo, o Espírito Santo diz o seguinte, Atos 18, 10: não temas, mas fala e não te cales, pois eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para fazer mal, porque tenho muito povo, muita gente nesta cidade. Qual é o seu medo de falar? Qual é o seu medo de estender a mão para o caído? Qual é o seu medo de dar algumas horas de ouvido para ouvir o clamor dos aflitos? Será que hoje é diferente? Não. Que seja o nosso ouvido, os ouvidos do Senhor. Que seja a nossa boca, a boca do Senhor. Que sejam os nossos pés, os pés do Senhor, pois bem-aventurado, diz a palavra, são os pés dos que anunciam boas novas. Nossos pés são bem-aventurados quando eles se deslocam para dar oportunidade para aqueles que precisam ouvir das boas novas. Jesus, o Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Deus vê, meus irmãos, com os olhos humanos de Jesus e com o seu olhar divino a nossa miséria. Deus, a Bíblia diz que em Jesus habitava corporalmente toda a divindade. E Ele pôde sentir as nossas misérias, as nossas dores. Deus pôde, pelo olhar humano de Jesus, enxergar, olhar para nós. Aquela miséria inerente à nossa condição humana, de seres famintos, sedentos, carentes, necessitados, incompletos, inacabados. Falo aqui no sentido existencial da palavra e não a miséria no aspecto financeiro. Mas Deus vê igualmente a miséria socioeconômica do seu povo e da natureza destruída e devastada, sua criação. Deus se importa, meus irmãos, com detalhes da nossa vida e da sua criação. Tudo Ele fez para ser preservado e cuidado até o tempo do fim. Por isso que não há nada que Deus tenha criado que Ele não tenha estabelecido cuidados, diretrizes para poder preservar até o tempo em que Ele mesmo há de destruir. O homem novo e a mulher nova, nascido de novo e ressuscitados com Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo, estão aptos a ouvirem o clamor dos excludentes e excluídos por falta de oportunidade. Talvez, queridos, apenas de alguém para lhe ouvir, para lhes falar o que eles nunca ouviram de verdade antes. Talvez muitos estão precisando tão somente disso. Estão ouvindo, estão aprendendo, recebendo somente aquilo que é o que chega primeiro à sua vista, aos seus ouvidos, enquanto a igreja tem a mensagem das boas novas e eles não chegaram a ouvir ainda. Todos são alvo do amor e salvação de Deus. Todos estão na mesma condição de pecador, destituído da glória de Deus, mas não alheio ao amor e ao cuidado de Deus, tanto o excludente quanto o excluído. Eu conheço as suas angústias. Deus sabe de nossas angústias. Em Jesus Ele é também carne de nossa carne e ossos de nossos ossos. Ele é o Verbo encarnado, angustiado no Monte das Oliveiras e no Monte do Calvário. Deus não é um Deus distante, indiferente, desligado, desinteressado de nós. Eu porei a salvo a quem
por isso suspira. Ou seja, não há quem clame, não há quem peça socorro, auxílio, justiça a Deus de todo o seu coração e não seja ouvido por Deus. Eles não sabem como clamar, muitas vezes é gemendo, chorando, com fome ou no silêncio, oprimido ou sendo oprimido, oprimindo ou sendo oprimido. Porque muitas vezes ele está oprimindo, talvez resultado de um dia ter sido oprimido, por desconhecer a verdade. Mas Deus ouviu e agiu ao clamor, conforme o nosso texto de divisa diz. E quando Deus ouve um clamor de um gemido, um grito, um desespero, alguém clamando por justiça, o que é que acontece? Eu me levantarei agora. Eu entrarei em ação. Ou seja, Deus, meus irmãos, está com seus ouvidos atentos para ouvir o clamor do povo. Mas como eu disse no início, que sejam os nossos ouvidos, os ouvidos de Deus. Que sejam os nossos pés, os pés que anunciam boas novas, os pés de Deus. Deus se fez humano, Ele se levantou do seu trono de glória, de majestade, tirou a sua coroa, deixou de lado as suas vestes reais e se vestiu como um de nós. Mas, meus irmãos, Deus foi muito além, muito mais além. É tremendo quando diz que Jesus, lá na noite em que Ele estava com seus discípulos, Ele toma uma toalha nas mãos e enxuga os pés dos seus servos. João 13,14. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Antes de mostrar, queridos, toda a humildade possível, lavando os pés dos discípulos, Jesus tira a sua capa e se veste com uma toalha. Obviamente isso representa algo muito mais profundo do que uma simples troca de roupa. A palavra toalha neste contexto vem do grego lention, que significa avental. Que se trata da toalha que os servos usavam. As mulheres conhecem muito bem, pastor Furtado também conhece, né, pastor Furtado? Então, um avental para fazer um serviço de servo. Então, o sentido da palavra lention é avental. É alguém que se tira sua capa, ou seja, o seu terno, a sua roupa de majestade, para botar um avental de servo e ir lavar. Só que a espécie de avental, diferente do que nós usamos, era uma espécie de toalha também, que o mesmo avental que o protegia, digamos, da água, era o avental que ele iria enxugar os pés dos discípulos, que o termo usado lá é toalha. Então esse gesto de Jesus, meus irmãos, resumia o que ele havia feito durante sua estada aqui na terra. Esse gesto de Jesus resume o que devemos fazer. Então precisamos servir com amor de servos. Só conseguiremos enxergar as necessidades, as aflições, se nós pelo menos nos lembrarmos de onde nós viemos. E muitas vezes nós nos encontramos numa posição, num estado de conforto, numa zona de conforto, que a gente esquece de onde Deus nos tirou. E o que Deus fez para nos tirar de lá. Quem Deus usou para nos tirar de lá. Ele confessou na sua angústia suprema que a carne é fraca. Ele sabe o que é ser abandonado, pois ele a si mesmo se negou, se auto-abandonou. Deus meu, por que me abandonaste? Não era, meus irmãos, um ensinamento de Deus para os homens, era uma confidência do Deus feito carne, que confidenciava que a carne é fraca. Carne sente dor, sofrimento, tristeza, abandono. Deus conhece muito bem, até mesmo, a dor da depressão. Uma dor, muitas vezes, oculta aos nossos olhos. E isso Jesus revelou lá no jardim de Getsêmani. No capítulo 14 de Marcos, versículo 34, minha alma está perturbada até a morte. É claro que eu não estou dizendo aqui que Jesus teve necessariamente depressão. Estou dizendo que no seu esvaziamento e na forma de homem que ele assumiu, ele a experimentou para que você entendesse que ele se importa, que ele sente o que você sente. Então nenhuma dor, nenhuma tristeza profunda que você sinta, Deus é indiferente a ela, porque Ele a experimentou no mais íntimo.
Ele, nos dias da sua vida terrestre, diz o escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7, que ele oferecia súplicas ao Pai, com clamor e lágrimas. Você imagina Jesus clamando e chorando, suplicando, nos dias da sua vida terrena, da sua humanidade. Isso dando exemplo para nós. Jesus chorou, muito claro, está na Bíblia, João 11:35. Deus conhece a pobreza, o preconceito e a discriminação de ser o nazareno, o galileu. Quem são os nazarenos e galileus de hoje? Certamente não os que se vitimizam de minoria para tolher o direito dos outros, e especialmente da palavra de Deus em denunciar os seus pecados. As verdadeiras vítimas nunca se vitimizam. Elas clamam com justiça porque são justas e Deus ouve o seu clamor. Jesus conhece a tortura da prisão e a morte de cruz, mas nunca se vitimizou, nunca se sentiu um coitadinho, era cheio de grandeza. Por isso que ele vai nos ensinar. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos torturados, como sendo vós também no corpo. Hebreus 13:3. Deus tem fome e sede. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive preso e me foste visitar. Está lá em Mateus 25, 35 ao 36. Mas nem todos fez nosso corpo. Então nós estamos nesse processo de dor, de sofrimento. Mas existe ainda um sofrimento maior do que esse, que nós, como corpo já visível aqui, acolhido ou acolhendo um ao outro, está ainda por ser acolhida ou por ser acolhido lá fora. São nossos irmãos que estão lá, perdidos ainda, cegos, tropeçando. Talvez muitos mendigos, você sabia? Tem muitos mendigos, filhos de Deus lá, que faz parte desse aprisco, mas precisa que a igreja vá buscar. Precisa que a igreja dê um pouco de atenção, de ouvido, para que eles possam realmente crer nesse Deus maravilhoso. Tem muitos. A terra é lugar, meus irmãos, de sofrimento, de dor, de lágrimas. O pecado está aqui. O diabo está aqui, na terra. Diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Por isso que há tanto sofrimento, há tanta dor, tanta miséria. Sei onde você vive. A igreja, onde está o trono de Satanás? Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. É claro que ele não está num local, ele não está num cantinho localizado. Ele é espírito, ele se movimenta, ele está realmente espalhado. A igreja tem que ter consciência disso. Jesus desceu esse mundo para convergir todo o poder e autoridade para Ele mesmo. Jesus veio levar o cativo o cativeiro, conforme está em Efésios 4:8. Por isso tudo se sustenta nele, e fora dele, nada subsistirá. Como está lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 22, esse texto é maravilhoso, você pode estar lendo depois, volta só um pouquinho aí, Elton. Colossenses 15, 1, do 15 ao 22, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Eu não vou continuar lendo não, você lê depois. É maravilhoso o texto. Tudo converge para Jesus. Ele veio unir todo o povo de Deus, para depois vir buscá-lo. Tem muita gente nesta cidade clamando. Hoje precisamos ouvir o clamor dos que clamam, assim como um dia nós fomos ouvidos. Mas como ouvir se estamos presos em nosso conforto, nas nossas quatro paredes? Como ouvir? Como ouvir sem se aproximar dos que clamam?
Como diz Paulo em Romanos 10,14, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Responsabilidade para nós, irmãos. O povo está precisando ouvir para crer. Mas como ouvirão se não há quem se dispõe a ir até eles? Não vai ter uma luz brilhando do céu, uma voz misteriosa falando para essas pessoas. Somos nós que temos que ouvir da palavra de Deus como nós estamos ouvindo hoje. E nos dispormos aí a essas pessoas. Missões estaduais nos desafia a ouvir o clamor dos que clamam muitas vezes em silêncio, porque já não sabem mais o que fazer, perdeu o rumo da vida, estão à beira do caminho como o cego Bartimeu. Nós precisamos apresentar para eles o caminho da vida. Quem é o caminho da vida, irmãos? Quem é o caminho da vida? Se vocês disserem e acertarem, eu termino agora. Quem é o caminho da vida? Os irmãos querem que eu termine, amém. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, irmão, vamos orar. Glória a Deus, irmãos, o caminho da vida é Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos sermos sensíveis à voz de Deus. Brincadeira, viu, irmão, já ia terminar mesmo, viu? Não fique se sentindo culpado não, o pastor terminou porque eu... Brincadeira. Irmãos, Deus abençoe sua vida, lhe leve de volta para casa, e quem puder, logo mais à noite, estejamos aqui. Então, como eu recomendei lá no nosso grupo, então, esteja sentado somente com membros, né, da sua família. Se não for possível, tiver que sentar perto de alguém que não seja, que conviva no seu mesmo teto, né, membro da família, mas convive em tetos diferentes, não, aí está separado também. É só, se não for possível, ter que sentar perto de outro irmão que não seja da sua convivência, na sua casa familiar, então se aproxima, fica um pouquinho mais distante, evita bater papo, né, ao terminar aqui, evita fazer aqueles grupinhos, ficar conversando, se aproximando. Se tiver alguma dúvida, irmão, se tiver alguma pergunta para fazer a algum irmão, aproveita o WhatsApp dessa vez, né? Nós cremos, meus irmãos, que, como estava conversando com o pastor Furtado, a partir do final do ano para frente, eu creio que nós vamos ter um alívio, né? Com certeza, toda a população vai realmente, pelo menos a partir do início do próximo ano, vai ter vacina aí em abundância para todo mundo, né? Os indicadores mostram isso. Então, eu creio que nós vamos voltar à normalidade, certo? Eu creio que nós vamos voltar à normalidade. E esse ano é o tempo da gente se segurar, continuar vigiando, batalhando, não deixando de viver, mas viver com muita prudência, com muita sensatez, com muito cuidado. Não vamos nadar e morrer no seco, né, irmãos? Então, eu temo muito alguém ser vencido pelo cansaço. Não se deixe ser vencido pelo cansaço. Continue tendo os mesmos cuidados, vigiando, se resguardando. Enfim, eu sei que tem casos que às vezes a gente tem que se arriscar, mas quando você puder fazer, agora não relaxe espiritualmente não. Não relaxe espiritualmente, busque ao Senhor. Né? Depois de ter vencido o mal, permanecer firme, né? Como disse Paulo, né? Depois de ter vencido o mal, permanecer firme. Eu temo que depois que esse mal passar, alguns não permaneçam firmes. Mas eu espero em nome de Jesus que você permaneça firme. Depois de nós vencermos esse mal, eu espero que você permaneça firme. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã preciosa em tua casa. Agora te pedimos que leve-nos de volta para nossos lares, proteja cada família de Montese e que logo mais à noite, Pai, estejamos aqui na tua casa para continuarmos esse dia de abertura desse culto de missões estaduais. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Pai, através da tua palavra, através da tua santa mensagem. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, muito obrigado. Agradecemos aqui pela visita de um amado irmão que nos visita. Deus abençoe, querido, prazer, viu? Satisfação ter o irmão aqui com a gente, viu? Volte sempre, viu?